Curso de Direito de Devedor, link tá no primeiro comentário fixado, né? Vamos para o próximo vídeo aqui. Próximo... Vamos falar do cara aqui que virou corno, né? Que isso, cara? Corno beta, vacilão. Cara, Depois de anos vivendo numa bagunça mas aí agora infernal, vai resolver os problemas, virou presidiário, ele ganha vários pontos. É um multiplicador de VSM, né? Assim como o Alves. Você se lembra do personal trainer Eduardo Alves? Ele ganhou notoriedade. É o cara que a mulher ficou com o mendigo, cara. Caralho, o cara... O shape, ó. Eu falo, mano, é alguma maldição que tem, mano. Não adianta, cara. O cara, uma vez beta, sempre beta. Não tem jeito, mano. Tamo fudido. Tem que aceitar, velho. É aceitar o que a natureza nos reservou. O ponto que a sociedade nos colocou. 2022, né? Depois de flagrar a própria esposa em... Olha, mano, o cara bonito, shapeado, ó, com as roupas boas. A mulher preferiu o mendigo, outro psicótico, mantendo relações sexuais com o mendigo Gilvaldo Alves. Olha lá, ó. O mendigo Shed, tá ligado? E é feio, mano. É isso que eu falo, mano. Não tem jeito, cara. Isso aí é a vida, cara. É o mundo. Você tem que aceitar. Se a vida te deu as costas, passa a mão na bunda dela, tá ligado? O Rafael, meu lema é: governo colocou a mão, estragou. O governo é um Midas ao contrário. Tudo que toca vira fezes, né? Não tem jeito, cara. O Henrique, ó, privado não é tudo isso, não. Meu plano de saúde da Unimed tá caro, é ruim. Então, mas aí é um intermediário, né? Porque a verdadeira saúde privada não é o plano de saúde, é particular. Se você for no particular, lá no hospital da Unimed, você vai ver. Os caras atendem você na hora. Mas aí você vai pagar R$ 2.000 lá, um atendimento, né? Mas assim, ainda é melhor do que o SUS, né? Eu acho, né? No Distrito Federal. Agora, ele volta ao noticiário porque... Então, o Henrique falando, se o privado fosse tão bom, a Tranquilina era tratada em hospital particular. Nem tem um monte de tratamento no particular. Então, mas aí é dinheiro só. Aí impede, tudo bem, aí que eu não tenho condição. Os remédios da Tranquilina é absurdo. Até tem, né? Mas é assim. Tipo, é muita grana, tá ligado? E por que é caro? Porque o governo taca imposto também. Esse aqui é o ponto, né? Até remédio tem imposto, né? Por que o meu dinheiro não dá? Porque eu pago muito imposto. Ah, média de 40 mil aí por mês, né? Considerando a quantidade de imposto que eu pago, uma boa parte disso aí eu recebi na CLT, é pra eu estar ganhando no mínimo uns 100 conto por mês. Aí dava pra pagar. Agora não dá. É que nem aquele pessoal que fala assim, o pessoal que defende o Estado, é complicado, né? Porque falar, se não fosse o Estado, não tinha tal coisa, porque foi o Estado que investiu. Mas o Estado para ele investir em alguma coisa, ele teve que roubar o dinheiro de outra pessoa. Então, se ele roubou aquele dinheiro, não tem como a pessoa investir, né? Por exemplo, aqui, como é que eu vou pagar o tratamento da minha mulher se o Estado rouba mais da metade do meu dinheiro em imposto antes de eu receber? Não tem como, né? Talvez se ele não me roubasse, eu conseguiria. Então, todo problema de você que o Estado, entre aspas, resolve, ele não resolve, porque ele não deixou os outros resolver, ele impediu, ele proibiu, né? A minha visão é essa, que o Estado não presta não, é como tudo que é obrigatório, né? Se o Estado fosse bom, ele não obrigava você a pagar imposto para ele, tá ligado? Você ia lá e pagaria de boa, né? Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Preso preventivamente pela Polícia Civil do Distrito Federal, na Operação Narciso, considerada a maior ação do ano contra o comércio ilegal de anabolizantes e outras substâncias proibidas no Brasil. Eduardo era garoto propaganda e atleta patrocinado da New Science, um dos laboratórios clandestinos desmantelados pela investigação. Nas redes sociais, Eduardo... Nossa, ainda foi uma prisão injusta, né? Tipo assim, o cara tava vendendo um bagulho que ninguém é obrigado a comprar. Isso aí não é foda também. O governo ele vai lá, ele obriga você a usar os bagulho dele, e aí ele te proíbe de usar as coisas que você quer. Então você é obrigado a ir pra uma escola, aprender um monte de merda lá que você não queria saber. Aí quando você quer comprar um negócio pra você usar, o governo proíbe. Porra, vai tomar no cu também, o governo só divulgava os anabolizantes legais da marca. Segundo eu o achei delegado... que o cara tinha cometido um crime real. Isso aí nem crime é pra mim, pô. Quem que é a vítima disso? Quem que foi obrigado a usar isso aí? O cara usou porque ele quis, tá ligado? Rodrigo Carbone, os alvos operavam no submundo underground dos anabolizantes e são tratados pela polícia como verdadeiros traficantes de drogas. O esquema funcionava sob o conceito de cozimento focado na fabricação artesanal de substâncias orais e injetáveis em cozinhas residenciais, fundos de quintal e locais sem qualquer asepsia ou controle sanitário. A estrutura do grupo era milionária e contava com uma rota internacional complexa. Ao todo, a justiça expediu 43 mandados de prisão e 64 de busca e apreensão no DF e em outros 8 estados, além do bloqueio de 32 milhões de reais em ativos financeiros e do sequestro de 10 veículos de luxo. E para acompanhar o caso, acesse metrópolis.com e se inscreva no nosso canal no YouTube Metrópolis. Mas sabe por que também que o governo vai combater esse tipo de crime?
e não crimes reais, né? Tipo assim, o bandido que tá roubando e oprimindo a população com armas, esse aí, se o Estado for atrás dele, vai ter resistência, mano. O cara não vai lá prender um bandidão armado, ele prefere focar nesses crimes aí que tem menos custo pra punir. Ele vai lá pegar um cara que tá lá, o cara tá na casa dele lá, vendendo os anabolizantes dele pro povo que quer ficar shapeado. Ele vai lá prender o cara não vai apresentar resistência. É um princípio tranquilista também, né? E a gente vê claramente o Estado fazendo isso. O Estado vai aplicar punições contra pessoas que não têm como se defender. Ele criminaliza uma coisa, independente daquilo ser, através da democracia, né, que é a opinião do político. O político chega lá e fala, não acho legal ter live no Discord. Tipo assim, caralho. O cara tirou do cu dessa informação, não acho legal, então não vai ter mais. Não é uma coisa justa, né? Esse é o problema da democracia, é que você não tem mais justiça, você tem a opinião do cara. Se o cara não gostar daquilo, ele vai lá e cria uma lei dizendo que aquilo é ilegal. E aí o coitado que tá lá praticando aquele, entre aspas, crime, que não tá vitimando ninguém, ele também não é uma pessoa armada, ele nem se defende, o policial chega lá e leva ele embora. Diferente de combater uma facção armada, a facção armada o cara vai chegar lá e vai tomar tiro, né? Então é mais barato para o Estado criar esses, entre aspas, crimes, usar a mídia, né, para poder divulgar essas punições. Ah, que coisa horrível, o cara vender anabolizante. Porra, anabolizante compra quem quer, caralho. Ninguém obrigou o cara a comprar um anabolizante. Então, foda-se que o Estado tá aí se metendo no nariz disso daí. Então ele cria um crime que nem é um crime de verdade, porque não tem uma vítima, não tem ninguém reclamando daquela porra, e ele vai lá e prende o maluco. O bom é que o cara vai comer de graça e vai aprender lá, né? Outras coisas lá dentro, vai sair de lá mais atraente, você vai ver. Entrou beta, vai sair shed, sai shed da cadeia. Cara, vou te falar uma parada. Parece que algumas pessoas nasceram pra ser perdedoras, cara. Parece que a vida do cara, sabe, de algumas pessoas, é uma eterna história de fracasso. O cara ficou conhecido nacionalmente, até internacionalmente, por ser, né, um boi. Depois a esposa acabou o casamento com ele e saiu acusando ele de um monte de coisa pela internet. A esposa é esta que ele ficou defendendo. E agora o cara tá preso, irmão. Meu Deus do céu, a vida do cara é um fracasso sem parar. E isso Eu é vou uma. falar pra você, se tem um cara que é azarado, é esse aí, velho. O cara foi corno e ainda foi preso injustamente, porque o que ele cometeu não é um crime. Ele nem fazia o bagulho, ele só divulgava. Então, caralho, velho, o bicho azarado. Aí a gente volta no determinismo. Aqui tem gente que parece que nasceu com sorte, outros não, né? Cara, o cara shapeado, velho, foi corno Coisa pra um triste mendigo, cara. Puta, vai ser azarado na casa que do acontece na chapéu. vida. Parece que algumas pessoas, elas nasceram pra perder. Toda notícia que você fica sabendo dela sempre pode ser ruim. Ela sempre tá fracassando em alguma coisa, sabe? Parece que essa pessoa nunca teve uma vitória sequer na vida. É, E triste, isso, mano. a gente algumas vezes se sente assim. Eu já me senti assim. Eu senti que eu era um fracasso. Que a minha vida nunca iria, sabe, dar certo em nada. Então, eu sei do que eu estou dizendo. A questão é que essa é uma percepção muito comum que a gente tem. E é muito dolorosa também. Porque parece que algumas pessoas. É, a solução tranquilista pra isso é o quê? É mudar as metas, né? Se você. Todo mundo pode ter sucesso. Porque quem determina o que você quer fazer é você. Então, se você determinar metas atingíveis, acabou, você vai ter sucesso. É um problema também nosso de autoconhecimento, né? E todos nós temos isso. A gente quer coisa que a gente não pode ter. E aí a gente vai fracassar mesmo, porque aquilo não está ao nosso alcance, né? Então, se a gente passar a desejar as coisas que a gente pode ter, aí acabou. Mas é difícil, né? É bem difícil, velho. Carregam uma espécie O que, de que é mais maldição. difícil? Você mudar os seus desejos ou você lutar para tentar conquistar eles, né? Sendo que muitos desejos vão ser simplesmente impossíveis, porque não depende só de você. Então é complexo, né? Mas também não é fácil você mudar a si mesmo. É uma luta diária, né? Eu tento, na minha vida, eu recomendo que você tente fazer o mesmo também, fazer as coisas que dependem de mim. Tudo que vai depender dos outros não adianta, cara. Não adianta. Se eu dependo da decisão de uma pessoa, a escolha de uma pessoa, cara, esquece. Agora aquilo depende de mim, eu tento, mas também às vezes nem o que depende de mim eu consigo fazer. Eu mesmo sou um fracassado. Não é que eu sou mandado embora, não. Isso aí tá bom, se mandar embora até bom, ganha tempo livre e ganha indenização. Não tem coisa melhor, não. Agora, emagrecer, por exemplo. Eu não consigo emagrecer, velho. Eu treino todo dia. Olha como é que é meu corpo aqui. Ó. Tenho teta, tenho barriga. Mas eu treino devagar, fofo, né? Aquele treininho do jeito que eu gosto de treinar também. Acho que se eu for fazer um treino mesmo, eu fico cansado. Aí eu fico com preguiça. Se eu não treinar fofo.
E se eu não for comer também as comidas que eu como, eu fico chateado também. Eu falo, a vida não vale a pena sem um sabor gostoso, né? Então, esse é o meu problema de emagrecer, né? Emagrecer é o meu grande fracasso. Era a única meta que eu coloquei para 2026, emagrecer. Eu queria estar pesando agora, para minha meta, que era para chegar a 110 no final do ano, eu tinha que estar pesando 117. A última vez que eu pesei deu 126. Então eu tô tipo 9 quilos acima do que eu deveria estar. Pelo menos tô emagrecendo, né? Emagreci de acho que 135, emagreci 9 quilos até agora, né? Em praticamente 8 meses aí. Mas é foda, né? Tipo assim, eu quero emagrecer, quero, mas eu também não quero deixar de comer as coisinhas gostosas, né? Isso aí é uma meta aí que. Aí o que eu faço? Eu diminuo minha meta. Minha meta agora não é mais chegar aos 110 esse ano. É chegar aos 120. Porque eu sei que eu não vou chegar aos 110, então em vez de fracassar e ficar triste, eu mudo minha meta. Que depende só de mim também. A meta sou eu mesmo que ponho. Se eu quiser ter sucesso, eu ponho minha meta para 125. Pronto, acabou. Então a meta, quem está definindo as metas da sua vida é você. Então defina metas que você pode alcançar. Eu, pelo menos, funciono assim. Se eu tiver uma coisa que é muito distante de mim, por que eu sempre acabei um dos grandes fracassos que eu tive na vida quando eu era solteiro? Era ser solteiro era um fracasso, até eu casar. Quando eu casei, eu tive sucesso nisso, fiquei feliz. Mas eu tava sempre em friendzone, porque a friendzone não é um bagulho distante. Não é aquela. Não, eu tô apaixonado pela mulher da televisão que eu nunca vou ver. É uma pessoa que tá ali, entendeu? Tá próximo, tá perto, faz coisa ali. Então, mesmo nesse tipo de meta, que é uma meta que você não depende de você, né? Ainda assim, eu sempre gostei de desejar coisas que talvez eu consiga, talvez nem consegue também, mas é uma coisa próxima. Então, eu preciso, para eu me manter motivado, e talvez você também, você precisa estar vendo progresso na sua meta. Então, por exemplo, eu tô com 126 quilos, era para eu estar com 117, mas eu não tô mais com 135. Então, eu estou evoluindo em direção a essa meta, né? Então, uma outra coisa que você pode fazer é colocar as metas mais próximas, mais alcançáveis, de modo que você possa se aproximar delas. E aí, você faz que nem a Dilma Rousseff. Quando você atingir a meta, você dobra a meta, você põe uma nova meta, você vai mais para frente. Mas devagar, né? Sem deixar de curtir a jornada, tá ligado? Eu acho isso interessante, né? Tudo que se ouve delas é fracasso, problema, decepção. Nunca tem uma história limpa. Nunca... Ó, o Cris falando aqui, você não acha que o prazer que você vai ter quando chegar na sua meta ou no seu peso que você quer não iria valer a pena? Então, eu não sei. Porque assim, se eu fosse solteiro, eu estaria emagrecendo para arrumar uma mulher. Como eu já sou casado, não é um bagulho que vai mudar muito a minha vida assim? Vamos supor que eu fosse shapeado hoje. Não é um bagulho que. Assim, eu gosto do processo de treinar. É aí que tá o ponto, né? Tipo, essa meta de emagrecer, pelo menos na minha visão aqui, eu vou estar magro. Isso vai mudar o que na minha vida? Não vai mudar muita coisa. Vai ter aquela satisfação de olhar no espelho. Se eu fosse shapeado, eu só ia postar foto sem camisa, aí tudo bem. Mas isso aí também não é um negócio assim. Entre isso e comer uma coisinha gostosa, uma comidinha boa, eu acho que a batata frita é melhor, entendeu? A batata frita me dá mais satisfação do que isso. Agora, se eu fosse solteiro, sim, porque eu ia falar, pô, eu vou ficar magro, eu acho que vai ficar mais fácil pegar a mulher e conseguir uma namorada e casar. Basicamente, né? Na minha cabeça é isso, o shape ele serve pra isso. Então não é um negócio que vai mudar a minha vida, emagrecer, entendeu? Tipo, vai ficar legal, mas não, eu acho que não tenho pressa, digamos assim, né? Acho que essa que é a ideia. Um dia eu chego lá, mas eu que nem. Eu treino todo dia, por quê? Porque eu treino de um jeito que eu gosto de treinar. Eu não fico com preguiça. Eu já peguei uns treinos na época que eu parava de ir na academia, porque é aquele treino que não para. Treino de circuito, por exemplo, que você faz um. Você puxa uma rosca direta, depois você vai fazer um agachamento sem intervalo. Eu gosto de musculação porque tem intervalo. Eu pego o peso um pouquinho lá, faço as minhas 12 repetições, até a falha, né? Tem que pôr um peso que eu falhe nas 12 repetições, ou um pouquinho antes. Aí eu sento lá, aí eu fico 1 minuto sem fazer nada, às vezes eu até deito, cara. Aí eu volto lá, treino mais um pouquinho, aí eu deito. Tipo assim, eu gosto de treinar porque eu gosto do descanso entre as séries. Se eu for fazer um treino que não tem descanso, eu fico muito cansado, eu fico com medo, parece que eu vou infartar. Tá ligado? Escada eu gosto de fazer, né? Escada é um negócio intenso, mas ele é devagar também. Eu gosto de fazer escada, mas não gosto de fazer corrida, por exemplo, por quê?
eu acho cansativo correr, velho. Eu tenho que ficar pensando em correr. Agora caminhar é mais de boa. E escada também. Então a escada é um movimento que eu vou ficar com o coração acelerado, vou suar, eu acho maravilhoso. Mas eu não tenho que ficar fazendo coisa rápida. Eu não gosto de fazer nada rápido. Eu gosto de fazer devagar. Eu gosto de fazer lento ali, tranquilo, respirando, né? Então eu tenho esse lado. Se eu for fazer um treino que eu tenho que ficar me matando lá, eu vou em um dia e não vou mais. Amanhã eu vou ficar com preguiça. Então eu tento ter esse treino mais prazeroso, né? Por isso que eu malho todo dia, porque eu malho de um jeito que eu gosto, né? Claro, eu gosto de sentir o músculo queimar, né? Ele ardendo assim, depois eu vou dormir, eu tô todo ardido, aí dá um sono também. Por isso que é bom fazer exercício. Nossa, dá um sono, é tão gostoso dormir, cara, quando você tá cansado. É um dos prazeres da vida também. Olha, comer, treinar e dormir. Se eu tiver essas três coisas, eu não preciso de mais nada. E uma mulher, né, também. Mulher é item essencial, um carro, tal, beleza. Mas assim, em termos de dia a dia, né? Por que eu não me incomodo com desemprego? Porque o desemprego não me impede de ter essas três coisas, de comer, treinar e dormir. Eu posso comer uma comida gostosa, eu posso fazer um treino gostoso e eu vou ficar com mais sono, eu posso dormir mais, porque eu tenho mais tempo. Então eu posso ficar 12, 13 horas dormindo. Eu adoro dormir, cara. Quando eu durmo, eu sonho com coisa boa. Esses dias eu tava triste, eu deitei, eu dormi, eu sonhei que eu tava no mar, assim, boiando, eu senti até o movimento das ondas, cara. Eu acordei tão feliz. Falei, caralho, que gostoso esse sonho, né? Essa é uma coisa boa também pra você. Você é beta, você tem uma vida ruim. Se você tiver bons sonhos, é bom você passar mais tempo dormindo mesmo. Não que seja meu caso. Meu caso, a minha vida é boa e os meus sonhos são bons também. Mas imagina, você tá na sua vida sendo rejeitado. Aí você dorme e você sonha que você não é rejeitado. Aí você fica feliz. Você sonha que você é uma pessoa rica, bem-sucedida. Você sonha que tá na praia, né? Então, cara, é gostoso também. O sonho, nesse dia que eu sonhei, eu tava triste porque eu tinha que trabalhar. Aí eu sonhei que eu tava na praia. É incrível isso, cara. Tava desempregado, tava de boa de não ir pra praia. Dia de sol, nem vontade de ir na praia eu tinha. É começar a trabalhar da vontade de ir pra praia, cara. É absurdo. Dá vontade de pegar a estrada, vontade de fugir, né? O instinto de fuga, ele é muito grande, tá ligado? Então é isso, né, mano? Coitado aí do rapaz, né? Preso injustamente por vender anabolizantes, por querer deixar por satisfazer a demanda de mercado das pessoas que quer ficar shapeado, cara. É shapeado lá porque os políticos decidiram que você não pode usar anabolizante e os caras que vendem anabolizante não têm arma, fica fácil de prender eles, aí o governo vai lá, prende e pede pra mídia divulgar como se fosse grandes coisas. Ó, tá combatendo crime aqui. Prendemos comerciantes de anabolizante, tá ligado? Porra, sacanagem, né, cara? Minha solidariedade aí ao rapaz aqui. Agora a vida dele vai começar a mudar. Agora que ele virou presidiário, quando ele sair de lá, ele vai deixar de ser beta, deixar de ser cor, vai ser mais atraente. Porque aí ele vira um ex-preso, né, mano? Aí tem status. Assim como o álcool e F1 é um multiplicador de VSM, tá ligado?